Neste capítulo, começamos a discutir sobre os fundamentos da química de coordenação falando sobre complexos metálicos. Comumente, nós iniciamos falando de compostos inorgânicos como aqueles mais simples, por exemplo, na forma metálica ou na forma catiônica combinada a um ânion simples. Esses compostos mais simples apresentam uma vasta gama de aplicações industriais e no cotidiano e, por serem mais facilmente compreendidos, são introduzidos no início dos cursos que requerem uma base de química geral. Entretanto, a partir desse momento nós começaremos a estudar um novo conjunto de compostos inorgânicos, no qual um átomo central, normalmente um metal de transição, está ligado a uma quantidade variável de outras espécies. Dependendo da forma em que os ânions estão ligados ao redor do átomo central, propriedades diferentes podem surgir dessa combinação, como mudança de coloração. Por exemplo, quando o ferro com estado de oxidação 3+ se combina com íons tiocianato, forma-se uma espécie complexa entre o metal e esse ânion. Portanto, alterando a espécie que interage diretamente com o cátion metálico, que nós chamaremos a partir de agora como ligante, a sua posição e sua quantidade ao redor do complexo pode-se alterar suas propriedades, como cor e propriedades magnéticas. Antes de começarmos a discutir mais profundamente sobre a química de coordenação, temos de saber como ela se originou. Desde a antiguidade, já se utilizavam compostos de coordenação, embora não se fizesse ideia sobre a sua estrutura química ou composição precisa. Um exemplo marcante é o caso do azul da Prússia, pigmento utilizado até hoje para a produção da cor azul, utilizado principalmente na impressão de jornais. Com os avanços na ciência, já nos séculos XVIII e XIX muitos compostos de coordenação foram estudados e isolados. Um dos casos acontecia quando se combinava cloreto de cobalto 2 com diferentes quantidades de amônia e cloreto de amônio e oxidação com peróxido de hidrogênio, produzindo diferentes compostos químicos ao qual se atribuía as fórmulas escritas à esquerda da tabela. Entretanto, a partir de duas rotas sintéticas diferentes, chegava-se à formação de um composto químico que apresentava a mesma fórmula química, mas possuía cores diferentes. O que havia de diferente entre eles? Todos os compostos preparados são considerados eletrólitos fortes, isto é, se dissociam completamente em cátions e ânions. Entretanto, após dissolução em água, a quantidade de ânions cloreto detectados utilizando uma solução de nitrato de prata para a formação do precipitado de cloreto de prata era variável, conforme mostra a quarta coluna. Logo, o total de íons formados em solução por fórmula unitária também é variável. Esse também era mais um indicativo de que a fórmula original não estava correta. Com base em observações experimentais, o químico suíço Alfred Werner fornece uma solução brilhante para elucidar a composição química correta dos complexos de cobalto e amônia. Suas explicações se baseiam em estruturas mais complicadas do que a combinação simples entre cátions e ânions. Para tanto, ele afirmou que nessa classe de compostos, uma abordagem diferente é necessária. Primeiramente, deve-se considerar que os complexos possuem, na verdade, dois tipos de valências. O primeiro é chamado de valência primária, e é o valor do número de oxidação do átomo metálico central. A valência chamada de secundária era resultado do somatório do número de oxidação do metal e as cargas das espécies que estão ao redor do átomo central, chamados de ligantes. Dependendo da natureza do ligante, isto é, se ele é carregado ou não, e da quantidade de ligantes ao redor do átomo central, pode-se obter valores diferentes de valência primária e valência secundária. Em sua teoria, Werner postulou que significa afirmar algo sem ter provas concretas, com base no primeiro composto iônico, o cloreto de hexamin-cobalto 3, de que o cobalto estaria rodeado por 6 ligantes em uma configuração conhecida como octaédrica. Nessa configuração, cada ligante se posiciona em um vértice de um octaedro imaginário, com o metal posicionado no centro da estrutura.
Werner também assumiu que nesse complexo, era apenas a amônia que ocupava as posições octaédricas ao redor do metal quando ela estava presente em grande quantidade durante a preparação do composto. Como apenas a amônia estava presa ao cobalto, os íons cloreto atuariam como contraíam para balancear a carga do complexo. Entretanto, quando se baixava a quantidade de ligantes amônia no complexo, ânions cloreto começavam a assumir as posições remanescentes para completar a esfera de coordenação octaédrica. Uma vez que, dependendo da composição química do complexo, o cloreto pode assumir uma posição na esfera de coordenação ou não, Werner desenvolveu uma escrita utilizando colchetes para especificar quem são os ligantes e quem são os contraíons. Analisemos então os dois últimos compostos da série de complexos de cobalto e amônia. Ambos apresentam a fórmula química original mostrada na parte superior do slide. A primeira proposição que fazemos para entender a sua estrutura é de que o cobalto apresenta um número de coordenação igual a 6, ou seja, ele está rodeado por 6 ligantes. Para determinarmos a valência primária do cobalto nesse composto, podemos ver que na representação mais simples, há 3 íons cloreto como contraíon. Logo, para que essa seja uma espécie eletricamente neutra, o número de oxidação do cobalto é 3+. Nessa estrutura, há somente 4 ligantes NH3 ao redor do átomo de cobalto. Logo, 2 ânions cloreto passam para a esfera de coordenação e, com isso, a valência secundária agora passa a ter outro valor, de acordo com o mostrado pelo cálculo. Agora, com a presença de 2 ligantes cloro na esfera de coordenação do cobalto, eles podem se organizar de maneiras diferentes ao redor do íon central. Em uma configuração, chamada de cis, os ligantes cloro são vizinhos um do outro, enquanto que quando estão o mais afastado possível um do outro, eles dão origem a um complexo chamado de trans. A posição dos ligantes ao redor do átomo central altera suas propriedades eletrônicas, e como consequência, as soluções dos complexos cis e trans exibem colorações distintas. As ideias de Werner conseguem responder muito satisfatoriamente os resultados experimentais e o motivo pela qual as espécies são diferentes umas das outras. A teoria de Werner foi feita 20 anos antes que Lewis publicasse seus trabalhos sobre ligação covalente e as teorias de ligação de valência, algo notável. Agora pause a apresentação e tente fazer o exercício deste slide. Por analogia com os compostos de cobalto que vimos anteriormente, podemos verificar que inicialmente são os ligantes amônia que estão preferencialmente na esfera de coordenação do paládio. Entretanto, o número de coordenação do paládio nesse complexo não é 6, e sim 4. Uma vez que existem apenas 3 ligantes amônia, fica faltando uma posição na esfera de coordenação a ser preenchida com um átomo de cloro. Logo, a fórmula química que melhor representa esse composto é abre colchete PD, NH3, 3Cl fecha colchete Cl. Como foi descrito antes, todos os compostos contendo complexos são considerados como eletrólitos fortes. Desse modo, quando colocado em água, o composto iônico vai se dissociar e para cada 1 mol de composto iônico é gerado também 1 mol de ânions cloreto. Como esse 1 mol de ânions cloreto será o máximo que teremos dessa espécie aniônica em solução, o máximo a ser gerado também é 1 mol de cloreto de prata, que tem uma massa total de 143,32 gramas. Até agora falamos que os ligantes estão interagindo muito proximamente com os íons metálicos centrais. Entretanto, nós não dissemos nada sobre esse tipo de interação que ocorre entre o metal e o ligante. Uma característica que iremos observar nos ligantes é que eles sempre possuem ao menos um par de elétrons isolados em sua molécula ou ânion. Dessa forma, ele pode compartilhar esse par de elétrons para estabelecer uma ligação química com metal de transição. Outra característica desse tipo de interação é que ela nada mais é do que, segundo a teoria ácido-base de Lewis, a interação é entre uma base de Lewis, espécie que tem um par de elétrons disponível para compartilhamento, e um ácido de Lewis, espécie que aceita o par de elétrons em sua estrutura.
A particularidade dos metais de transição é que eles possuem os orbitais de semi-preenchidos, de forma que há orbitais vacantes que podem acomodar vários pares de elétrons dos ligantes. Uma vez que agora essas espécies vão compartilhar um par de elétrons vindos do ligante, a ligação que existe entre um metal de transição e um ligante químico é chamada de ligação covalente coordenada. Dada a alteração das propriedades eletrônicas do metal de transição após sua combinação com ligantes através do estabelecimento de ligações covalentes, outras propriedades que dependem da natureza eletrônica das espécies também são alteradas se compararmos o íon de metal de transição na forma livre e na forma de complexo. A mais notável é o potencial de redução dos íons metálicos. Especialmente os metais considerados nobres, como o ouro, platina e prata, normalmente se reduzem facilmente se esses estão na forma de cátions em solução. Entretanto, quando formam complexos com alguns ligantes, como o cianeto, o potencial de redução do íon metálico é grandemente reduzido, de forma que ele é somente reduzido caso seja aplicado um processo não espontâneo, como a eletrólise ou aproximá-los de espécies muito mais eletropositivas para que a reação possa ocorrer. Quando os sais de metais de transição são colocados em contato com água, prontamente são formados complexos aquosos, no qual as moléculas de água estão na esfera de coordenação dos metais através do compartilhamento de pares de elétrons isolados dos átomos de oxigênio da água. A maioria dos metais de transição do terceiro período formam complexos octaédricos. Entretanto, quando estão em contato com outras espécies, os ligantes aqua podem ser deslocados por outros ligantes, como a amônia, cianeto ou o tiocianato, como está mostrado na figura. O aqua complexo de ferro 3 apresenta uma coloração amarelo pálido, enquanto que após a adição de algumas gotas de solução de tiocianato de amônio, o ânion tiocianato rapidamente substitui um ligante aqua para formar um novo complexo que possui cor vermelha. Conforme visto anteriormente, para calcular a carga do complexo, antigamente conhecida como valência secundária, deve-se somar as valências do íon metálico central e a carga dos ligantes, conforme mostrado para esse complexo de cobre e amônia. Como a amônia é um ligante neutro, a carga do complexo será igual à carga do íon metálico. Agora pause a apresentação e tente encontrar os números de oxidação dos cátions metálicos em cada um dos complexos listados abaixo. Para a letra A, deve-se encontrar o valor 3+, para as letras B e C deve-se encontrar os valores 6+, e para a letra D o valor de 2+. O número de átomos ligados diretamente ao átomo central no complexo é chamado de número de coordenação. O átomo do grupo ligante que se liga ao átomo central é chamado de átomo doador. A amônia é capaz de interagir com diversos metais através dos átomos de nitrogênio que estão presentes nessa molécula. Como o átomo de nitrogênio possui um par de elétrons desemparelhado, ele pode compartilhar esse par eletrônico para os subníveis semi-preenchidos do metal. Alguns metais apresentam números de coordenação constantes. Por exemplo, o número de coordenação do cromo 3 e do cobalto 3 é sempre 6, enquanto que o da platina 2 é sempre 4. Entretanto, os números de coordenação da maioria dos íons metálicos variam de acordo com o ligante. O número de coordenação de um íon metálico é geralmente influenciado pelos tamanhos relativos do íon metálico e dos ligantes que o circundam. À medida que um ligante se torna maior, menos ligantes podem se coordenar ao íon metálico por um efeito estérico. Portanto, o ferro 2 é capaz de se coordenar a 6 ânions fluoreto em solução para formar um complexo, enquanto que ao se ligar aos íons cloreto para formar outro complexo, que são muito maiores que os ânions fluoreto, somente 4 ligantes podem se situar ao redor do íon central. Os ligantes carregados e que são formados por átomos não muito eletronegativos, como o ânion cianeto, ao compartilhar um par de elétrons situado sob o átomo de carbono para o metal que está muito disponível, o complexo se estabiliza quando uma menor quantidade de ligante ciano está ao redor do cátion níquel 2+, como mostrado no último complexo do slide.